Esse 7 de setembro deixou muita gente preocupada. Eu fiquei muito preocupado. Mas ainda tem muita gente que não entende da gravidade da situação, então eu vou tentar explicar. Para isso eu vou citar o livro Uma Breve História da Humanidade, Yuval Noah Harari, historiador e professor da Universidade de Jerusalém, doutor pela Universidade de Oxford, que, para quem não sabe, é uma das universidades mais antigas do mundo, com quase mil anos de história. Nesse livro ele explica a evolução de nossa sociedade, desde a época das cavernas até os dias de hoje. Uma das principais ideias é de que o que permitiu que o número de indivíduos em uma sociedade saltasse de no máximo algumas centenas para os milhões na época de Roma e bilhões para os dias de hoje foi o poder das crenças e dos mitos. Incrível, né? Imagine uma sociedade pré-histórica, uma tribo de caçadores de algumas dezenas ou centenas de pessoas. Qualquer discórdia podia ser facilmente resolvido, porque os afetados estavam ali para se defender diretamente. Na medida que esses grupos cresciam e discórdias apareciam, esses grupos se quebravam e se dividiam, formando os novos grupos distintos, e eles se separavam. Mas com o poder da crença, o poder de um grupo se tornou mais evidente. Acreditar em um mito significava que todos ali acreditavam em algo maiores do que si e que poderiam trabalhar juntos na direção de algo maior. A crença poderia ser várias coisas. Tivemos várias fases ao longo da história. O mais óbvio, por exemplo, que a gente pode dizer aqui é a religião. A religião, por exemplo, nos dá os 10 mandamentos, além da ameaça do inferno e a expectativa do paraíso. Os 10 mandamentos eram um conjunto básico de leis que permitia o convívio das pessoas. Faz isso, não faça aquilo, não pode fazer isso. Né? E o inferno e o paraíso representavam ali a punição e a recompensa para aqueles que obedeciam a essas leis, ou não. O fato das punições e as recompensas serem dados por um ser superior garantiria o fato de que até as pessoas e reis mais poderosos adeririam a essa mesma lei que as outras pessoas. Todas as pessoas são iguais diante de Deus. Esse avanço simples garantiu a estabilidade e a existência de sociedades muito mais complexas e avançadas ao longo do tempo. Com o avanço de nossa sociedade, novas crenças se tornaram ainda mais necessárias. Com o mercantilismo, por exemplo, e as grandes navegações, as religiões já não eram mais capazes de organizar e sustentar a sociedade, por mais que tentassem. Afinal, cada canto do mundo tem religiões diferentes, crenças e valores diferentes. E a história provou que, apesar das cruzadas, inquisições e massacres religiosos, não foi possível impor uma religião única para todo mundo. Nossos vídeos que os digam. Mais ainda, há sociedades que pensam que a religião é a melhor resposta para organizar um país. Afeganistão, recentemente, por exemplo. E a bancada de evangélicos no Brasil. Com o avanço de nossa sociedade, adotamos um conjunto de crenças muito mais complexo e interdependente. Vou dar um exemplo, por exemplo. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro é algo imaginário. Ele só vale algo porque as pessoas acreditam que ele vale. Elas, em comum acordo, validam o dinheiro ao aceitá-lo ou não. Tô aqui, eu te dou um boi e você me dá esse papel. Né? Um exemplo mais básico de lembrar do que se acontece nos países durante as crises de inflação, que nada mais é do que as pessoas perdendo a crença no dinheiro. Se quiser que eu aceite seu dinheiro, você vai me pagar 10 vezes mais hoje do que valia ontem. E chega um ponto que esse dinheiro não vale nem uma caixa de fósforo, porque as pessoas não confiam no dinheiro, naquele papel. O que adianta pegar esse papel que não vale nada? Né? Lá na Venezuela, esses dias estavam fazendo bolsa de papel moeda, né? Porque se você fazer uma bolsa de papel moeda, valia mais do que o próprio dinheiro. O que aconteceu na Argentina há poucos anos atrás, né? As pessoas estavam fazendo escambo, trocando tampinha de garrafa, caixa de fósforo, usando isso como moeda em vez de dinheiro. O dinheiro permite a comunicação e o entendimento das mais diferentes pessoas. Permite que um brasileiro negocie com um chinês, um islâmico com um ateu. Além do dinheiro, ainda há outras crenças que formam a base de nossa sociedade. E que é o ponto desse meu discurso. O estrago que o bolsonarismo fez ao nosso país não tem precedentes. Estou aqui para tentar te fazer entender o quanto. Mas antes saiba que a verdade não é algo sólido, único, escrito em pedra ou simplesmente factual.
ela tem muitas perspectivas que mudam de significado dependendo de qual ângulo se vê. O que estou aqui dizer é a verdade de minha perspectiva, que não invalida, por exemplo, o fato de que nossas instituições são muitas vezes injustas e opressoras. Uma das reclamações bolsonaristas desse 7 de setembro. Pena que eles veem a situação de um ponto tão limitado, de forma tão iludida, talvez por suas emoções estarem sobrepondo sua razão, acabam por aplaudir instituições opressoras e condenam os que estão ali para nos defender da opressão. Defendem a polícia militar e atacam o Supremo Tribunal Federal. Enfim, o que é o governo? O governo é mais uma dessas ideias que tomamos como verdade. É essa crença, esse mito, é algo que decidimos acreditar em comum acordo e cujo poder advém de nossa confiança. A polícia só tem poder porque as pessoas acreditam que ela tem. A justiça julga e prende porque todos concordamos que é esse o seu dever. Confiamos na justiça. Os políticos legislam porque através das eleições nós os elegemos para isso. A eleição é um acordo, em comum acordo, os três poderes têm poderes porque delegamos a eles, ao acreditarmos neles, ao esperarmos deles algo. E o que eles necessitam é de nossa confiança para que continuem a fazer o que fazem. A Constituição é o livro sagrado de nossa sociedade. É por acreditarmos juntos na Constituição que somos capazes de conviver em um país de 200 milhões de pessoas, com o mínimo de conflito. E nos dá o caminho e a direção ao qual devemos trilhar juntos, construir um país de bem-estar social. Está escrito na Constituição. Saibam que nossa sociedade é muito frágil e estamos há anos vivenciando isso. As pessoas estão cada vez mais descrentes em nossas instituições. A corrupção sendo uma das principais causas, pois cada ato de corrupção é um pouco da confiança dada que se perde. A cada ação policial que metralha a família na porta da sua casa, na entrada do seu bairro, é um pouco da confiança que se perde. Cada injustiça que os juízes permitem, garantindo a impunidade de verdadeiros monstros, é um pouco da nossa confiança que se esvai. Para piorar, vivemos agora em uma época de fake news, onde colocam toda a prova, a capacidade de discernimento de nosso povo, que por falhas desse mesmo governo em sua educação, acaba falhando e se dobrando a teorias de conspiração e mentiras esdrúxulas. Fica aqui o meu apelo aos agentes públicos, juízes, políticos. Se vocês não defenderem nossa Constituição e as instituições que representam, vocês trarão caos absoluto. E será culpa de vocês, que têm traído nossa confiança dias após dias. Pensem no que significa a palavra corrupção. Eu não posso culpar os bolsonaristas por quererem destruir essa nossa sociedade, mas não posso concordar com o que eles querem colocar no lugar. No fim das contas, a batalha democrática ainda é a mais saudável. Todos os mais bem desenvolvidos países do mundo usam a democracia como base de sua sociedade. Nós, no Brasil, em 1988, escolhemos a democracia como base de nossa sociedade e não devemos retroceder. Nossa sociedade ainda é muito jovem, infelizmente foi muito avacalhada por N poderes externos. Nos fizeram de colônia, de proxy, de quintal e parque de diversões. Mas não tem jeito, a gente precisa se levantar, mesmo nocauteados, e continuar a batalhar por uma democracia real e justiça. E não é destruindo as instituições que iremos conseguir, mas sim exigindo que eles façam o que deve ser feito. Todo poder emana do povo. Bolsonaro, nesse 7 de setembro, disse com todas as letras: ou se o STF faz o que eu quero, ou eu vou atacá-los. Como um valentão opressor, desrespeitou a base fundamental de nossa Constituição. Se colocou como um ditador. Se isso passar impune, deixará uma cena que nossa Constituição não vale nada. E se não for ele que irá dessa vez destruir a Constituição, talvez o próximo consiga. Pois a nossa confiança já está abalada. Muitos já não acreditam em nossas instituições e políticos. A maior parte de vocês estão aí pensando exatamente nisso. Vai tudo acabar em pizza. Eu aposto. Bolsonaro e seus amigos estão como ratos a destruir todas as bases de nossa sociedade, sendo que o último alvo é a justiça brasileira, o STF, o Ministério Público, a Polícia Federal. Rodrigo Maia e sua inação nos trouxe a esse ponto. Arthur Lira, você estará acabando com todo o resto da confiança que nós temos nesse sistema se não apresentar o pedido de impeachment. Eu quero defender a democracia, pois este é um sistema que funciona na base da confiança e não da opressão. Consegue perceber a diferença? Confiança é algo que une as pessoas, não divide. A confiança
no que representa nosso país, é a pátria que nos torna um país, uma comunidade. E vou te falar, iremos precisar de muito senso de comunidade daqui para frente. Vivemos em um país tolerante e nossa Constituição é tolerante. Mas a única coisa que não se pode tolerar é quem quer destruí-la. Como a ditadura funciona? Faça o que eu mando e cale-se. Sendo que na democracia lançamos um voto de confiança ao elegermos seus candidatos, na base da confiança. Não é o ponto desse vídeo discutir ditadura versus democracia. Mas para mim é bem óbvio que escolher entre os dois. Se para você não é, dá uma olhada nesse documentário do Meteoro que eu vou linkar abaixo. Fique à vontade para pesquisar mais, o quanto quiser. O bolsonarismo atenta contra as bases de nossa sociedade. Será que eu preciso numerar aqui? Eu vou colocar só 2, tá? Que, ao meu ver, foram os mais graves. Dia 7 de setembro, atentou contra o STF, que significa que ele tentou tomar o poder do STF para si. Existe um motivo pelo qual existem 3 poderes. Não é à toa que esse é um dos poucos crimes descritos na Lei de Responsabilidade, onde define a possibilidade de impeachment, de tão grave que é isso que ele fez. E outra, ele atentou contra as eleições, ao dizer que houve fraude na eleição que ele mesmo venceu. Consegue ver o absurdo? Nunca apresentou prova e alegou fraude. Ele tem minado a confiança que temos no sistema eleitoral. Quer queira ou não, é um dos pilares mais importantes da democracia. Como podemos acreditar em democracia se não podemos eleger aqueles que queremos, se não podemos acreditar no voto? Ele tentou destruir a confiança que temos nesse sistema. Você acha que o voto impresso será mais seguro? Talvez, mas eu posso te dar trocentos motivos pelo qual não será. Que seja uma discussão não a toque de caixa, é algo que tem que se levar anos, tá? Como eu falei na introdução, o governo só existe porque acreditamos que ele existe, porque confiamos em sua existência. E o Bolsonaro tem, desde o primeiro momento, tentado destruir toda a confiança que temos nessas instituições, para se colocar no lugar delas. Ele quer tomar o lugar das instituições. Ele quer se tornar o Brasil, o governo. Ele já falou isso com essas palavras. Ele é o governo. Não podemos aceitar isso. Impeachment já. Ele tem tentado destruir nossa sociedade e nos jogar ao caos. Não à toa dizem que a década de 80 foi a década perdida. Mas se deixar, logo teremos o século perdido. Que as instituições resistam a estes ataques e possam se defender. Eu sei que eles vão precisar de nosso apoio, ainda mais agora, após esse 7 de setembro nojento, onde milhares de bolsonaristas foram às ruas. Que agora milhões de pessoas que defendem a democracia vão às ruas e defendam a nossa Constituição. É a nossa única esperança de um futuro melhor, pois nela está escrito que somos um país de bem-estar social. Eu não quero um futuro obscuro para meus filhos, onde um morde ou ditador define as suas vidas, mas que tenham uma chance de uma vida digna e uma sociedade saudável. Aqueles que acreditam, ou que pelo menos queiram acreditar na democracia, como eu, nesse 12 de setembro vão às ruas, com bandeira que for, mas vão. Obrigado.